Olá, boa tarde para você. Está começando Pauta Aberta dessa sexta-feira, 21 de maio. A partir de agora, o jornalismo da TV Evangelizar te deixa muito bem informado. Confira os destaques de hoje. Pessoas com doenças crônicas neurológicas são incluídas como grupo prioritário que deve receber a vacina contra a Covid-19. O presidente da Argentina anuncia um lockdown por 9 dias para tentar conter o avanço da Covid no país. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo indica que quem já teve dengue tem o dobro de chance de desenvolver sintomas da Covid-19. E na nossa coluna especial de hoje, o tema é sustentabilidade e a importância de apoiar causas que defendem um mundo mais sustentável. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Pessoas com doenças crônicas neurológicas são incluídas como grupo prioritário que deve receber a vacina contra a Covid-19. Também foi divulgada uma nova orientação para a vacinação de gestantes e mulheres que tiveram bebê. A partir de agora, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica neurológica, elas passam a ser parte do grupo que podem receber a vacina da Covid-19. Elas foram incluídas dentro de um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Isso significa que, a partir de agora, os portadores desse tipo de doença cerebrovascular, que passaram por um AVC, por exemplo, eles já podem se vacinar. O Ministério da Saúde também divulgou novas recomendações para a vacinação de gestantes. A partir de agora, devem ser imunizadas apenas as grávidas que têm algum tipo de comorbidade, continuando a orientação de tomar algum dos dois tipos de vacina, a Coronavac ou a Pfizer. E uma última informação importante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele anunciou que o governo federal conseguiu antecipar a entrega de vacinas por meio do consórcio COVAX Facility. São 4 milhões de doses da AstraZeneca que vão ajudar o país nesse processo, nesse combate a essa doença que tem atingido tantas pessoas, tem matado, infelizmente, tantas pessoas. E com isso nós batemos um recorde. Foram 30 milhões de doses distribuídas neste mês de maio. O Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana no Brasil em 6 passageiros de um navio que chegou esta semana no estado. Ao todo, 15 pessoas do navio, que vinha da Malásia, testaram positivo para a Covid, sendo 6 delas da nova cepa indiana considerada mais transmissível. As informações foram confirmadas por Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O secretário informou nesta quinta-feira que um dos tripulantes infectados permanece internado numa unidade de saúde local e os demais apresentaram boa evolução clínica e estão isolados em cabines da embarcação que está em quarentena e impedida de atracar em solo brasileiro. A equipe médica que atendeu a ocorrência também está sendo monitorada, segundo o secretário. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou nesta quinta-feira um novo confinamento total que valerá por 9 dias no momento em que o país atravessa o pior momento da pandemia de coronavírus, com um registro diário de cerca de 35 mil casos e 450 mortos. A medida entrará em vigor às 0 hora do dia 22 de maio e permanecerá até a meia-noite do dia 30 de maio. Durante o confinamento, estarão suspensas as atividades sociais, econômicas, educativas, religiosas e esportivas presenciais. Estarão autorizados apenas o comércio essencial e as entregas em domicílio. A Argentina registrou nesta quinta-feira 35.884 novos casos de Covid-19 e 435 mortos, somando 3.447.044 casos e 72.699 mortos desde o começo da crise sanitária. Nos últimos 7 dias, a média diária foi de 27.177 casos e 493 mortes. Um alerta agora. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo indica que quem já teve dengue tem o dobro de chances de desenvolver sintomas quando infectado pela Covid-19. A professora Simone, de Terra Roxa, interior de São Paulo, já teve dengue 2 vezes. E no começo do ano passado foi infectada pelo novo coronavírus. Primeira vez que eu tive a dengue, eu fiquei uma semana muito mal. Tive sintomas bem fortes, como febre, eu perdi o apetite. Tive que ficar internada algumas horas por conta disso, né? Perdi 10 quilos. Covid eu tive uns sintomas leves, né? Que foi somente a gripe mesmo, um resfriado.
e um pouco de febre. Foram esses sintomas. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo com moradores de Mâncio Lima, no Acre, mostrou que entre os moradores que já tiveram dengue, o risco de se infectar pelo coronavírus é o mesmo do restante da população, mas a chance de desenvolver sintomas é 2 vezes maior. Os cientistas afirmam que os resultados da pesquisa provavelmente refletem a realidade da pandemia em todo o país. O que ocorre é que, uma vez que o indivíduo tenha tido dengue, ele passa a se comportar, aparentemente, do ponto de vista de risco, pelo menos, como se fosse um adulto mais velho. Ele passa a ter maior probabilidade de ter sintomas, e esses sintomas provavelmente associados a fenômenos inflamatórios exacerbados. Os pesquisadores ainda não sabem se a relação entre as duas doenças é causada por condições sociais que deixam as pessoas mais expostas a essas doenças ou se é o organismo de cada um que, depois de infectado pela dengue, reage de maneira diferente ao coronavírus. Durante a pandemia de Covid, infelizmente, uma série de atividades fundamentais para o controle de dengue, como visitas domiciliares, para verificar se existe proliferação de aedes no quintal das casas das pessoas, esse tipo de atividade teve que ser interrompido. Por outro lado, indivíduos com sintomas de dengue tendem a deixar de procurar o serviço de saúde, principalmente se não forem sintomas muito exacerbados, porque ficar em casa significa não ter acesso a um tratamento adequado desde o início para uma eventual complicação da dengue. E uma outra doença preocupa São Paulo. É a chikungunya, que teve um crescimento de 775%. Alessandro mora em Santos, no litoral paulista, e teve chikungunya no início de abril. Até hoje sente as dores causadas pela doença. Trava tudo. Trava a sua articulação toda, dói seus ossos, dói a articulação. Você sente uma prostração muito grande e eu posso te dizer que em questão de 24 horas eu já não tinha mais as coisas do cotidiano, né, corriqueiras do dia a dia, como até o simples fato de você trocar de roupa. Eu já não conseguia mais, eu dependia da minha esposa para fazer isso para mim. Em todo o país, os casos de chikungunya caíram 21% de janeiro a abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em São Paulo, os números explodiram. Em 2021, foram confirmados 2.100 casos da doença e 2 mortes. No ano passado, foram 240 sem óbitos. Santos é o município com a maior quantidade de casos, 71% no total. Durante a pandemia, os nossos agentes de endemia, eles não puderam entrar dentro das casas e, por conta disso, as pessoas não tiveram a vistoria dos nossos agentes e também não fizeram a vistoria que deveriam fazer. Então, esses ovos, né, do mosquito Aedes foram colocados nos recipientes, nos possíveis criadouros. Eles duram em torno de 365 dias no seco e a hora que começou a chover, esses ovos começaram a eclodir e virarem um mosquito voando aí, um mosquito alado que a gente fala. Para este infectologista, a região da Baixada Santista já vive uma epidemia de chikungunya e destaca a importância de se estar atento aos sintomas. Se a pessoa começa a ter febre, dores no corpo mais intensas nas articulações, dá uma chegada no médico para dar uma olhada para ver se é chikungunya ou não. Tanto a chikungunya quanto a dengue ou a zika são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A maneira de controlar a transmissão por vetor pelo Aedes, que não só como dengue e chikungunya, mas zika também, né? É você evitar coleção de água em casa, no ralo e outras coisas para você evitar a proliferação do mosquito. Aí não tendo proliferação do mosquito, não vai ter a doença. E agora um alerta para você que tira a máscara na hora do exercício físico. Segundo especialistas, o impacto da máscara na performance do esporte é praticamente inexistente. Mas para a saúde, o ganho pode ser incalculável. Não precisa ir muito longe ou esperar muito tempo. A gente sai na rua e vê pessoas fazendo exercícios com e sem máscara, cada um com seus motivos. Sempre sem máscara, porque aí eu tô ao ar livre, não há problema, mas fora daqui eu uso a máscara, ela tá até no meu bolso. Sempre, não tiro pra nada, só tiro quando eu chego em casa. Dá um pouco mais de calor, né? Mas assim, é melhor sentir um pouco mais de calor do que ficar me arriscando sem máscara por aí. Eu não consigo fazer atividade física de máscara. Eu sinto falta de ar, eu começo a fazer taquicardia, parece que o coração está querendo compensar o baixo nível de oxigênio e eu não consigo.
Então eu preciso tirar a máscara. Incomoda, mas assim, a gente precisa usar. Então é um sacrifício, mas que por esse momento de pandemia, né, a gente precisa usar. Não tem jeito. É uma questão de assim, né, você tem que pensar em você e também nos outros. Mas afinal, a máscara atrapalha o rendimento? Com a palavra o cardiologista Frederico Ribeiro. Todos os estudos mostram que o uso da máscara é importante, não altera de jeito e maneira a performance de fato do indivíduo, altera pequenos parâmetros bioquímicos, fisiológicos que são referidos nesses exames, mas que não tem repercussão real na performance do indivíduo. Segundo o cardiologista, não é verdade que a máscara faz com que a pessoa acabe inspirando o gás carbônico que liberou. Muitas vezes, a sensação de sufocamento ou falta de ar é subjetiva, ou seja, tem mais a ver com a adaptação e não com algo que esteja de fato funcionando errado no nosso organismo. Para ele, as melhores máscaras para atividade física são as chamadas hidrofóbicas, que não molham. E a dica para uma boa performance de máscara é adotar uma respiração mais lenta. Posso respirar 10 vezes 100 ml ou 5 vezes 200 ml, com respirações mais prolongadas. Essa respiração mais prolongada traz um melhor rendimento. O uso da máscara aumenta em cerca de 1 grau a temperatura na região do rosto, o que pode ajudar a explicar o desconforto que muitos sentem. Mas o ideal é ter paciência, tanto para se acostumar com isso, quanto também para encontrar a máscara que se encaixe melhor no seu rosto. Em muitos casos, a necessidade do uso não foi um impeditivo para a prática da atividade física. Pelo contrário, virou condição indispensável para a realização, como nessa academia. A professora Michele Tavares disse até que a criançada entendeu rapidinho. Durante a aula, eles mesmos já se policiam em relação a isso. Se chegar um momento que eles estão sufocados, eles pedem para sair, para poder respirar, beber uma água. E eu tenho turma infantil e adulto. E geralmente o infantil está bem mais consciente de usar máscara do que o adulto. Ainda não há estudos mais consolidados abordando o uso de máscaras por atletas profissionais. Mas eles também têm seguido as recomendações à risca. O técnico da seleção brasileira de remo, o alemão Bernhard Stomporowski, disse que os atletas têm que usar a máscara o tempo todo. E o único lugar onde eles podem ficar sem ela, provavelmente, é em casa. O treinador assume que acha isso um pouco chato, mas é necessário, já que muitas vidas estão em risco. Alex Souto-Maior, que trabalha com atletas profissionais de várias modalidades, também destaca que, além de organizar treinos em grupos pequenos, usar máscara é fundamental. E nesse momento em que, como o técnico da seleção disse, estamos falando de vidas, a atividade física se faz ainda mais valiosa. Cada 10% de massa muscular que você perde, você aumenta em mais de 20% a sua chance de infecção. Então treine e tenha músculos, não é estética, é sobrevida. Esse é mais um jeito de se cuidar, porque no final, o esporte é muito importante nisso. Ele te ajuda nessa disciplina, de você aceitar a regra, porque se você não estiver dentro da regra, você não vence. Então a gente precisa vencer quem? Hoje o Covid, né? Então a regra é essa, vamos vencer. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco você vai ver como ser mais sustentável no dia a dia. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 21 de maio. Eu agradeço a sua companhia e audiência nessa tarde. Hoje, a fundadora do aplicativo Nobis fala com a gente sobre sustentabilidade e como você pode ser mais sustentável no dia a dia. Vamos ver. Olá, eu sou Cláudia Kozer, fundadora da plataforma Nobis. Vamos conversar sobre causas e sustentabilidade? Pois é, elas têm uma relação muito forte entre si, principalmente porque nós estamos lidando com 3 grandes dimensões quando falamos de sustentabilidade.
Veja, nós temos a dimensão social, econômica e ambiental. Ora, mas eu não tenho empresa, não estou no governo, não faço parte de organização nenhuma, como que eu sozinha posso apoiar, transformar a realidade, adotar alguma causa ou ser sustentável no meu dia a dia? Tem um jeito muito simples de você observar, que é percebendo quais ações te mobilizam em função de uma transformação seguindo 5 passos, 5 P's. Observando se você se importa com as pessoas, e se você se importa com as pessoas, então você pode estar preocupado com causas relacionadas à fome, miséria, oportunidades, equidade de gênero. São N temas que estão relacionados à vida das pessoas. Muito que bem, você pode também pensar no planeta, então suas causas podem ser relacionadas ao meio ambiente, à fauna, à flora, aos oceanos, aos rios, a maneira como consumimos a água. São temas que também são fundamentais para a sustentabilidade. O terceiro P é o P de prosperidade, então você pode também se engajar com temáticas que estejam relacionadas à dignidade no trabalho, à geração de renda nas cidades, as cidades inteligentes, um consumo sustentável, tudo isso tem relação com prosperidade. O próximo P é o P de parcerias. Então, você começa a observar ao teu redor se há possibilidade de você juntar uma organização com outra organização num formato de rede para transformar uma determinada realidade. E podem ser várias configurações, de empresas com ONGs, de ONGs com governos e assim por diante. O último P é o P de paz. As pessoas desejam diversidade, respeito, inclusão, e isso faz todo sentido quando desejamos um mundo mais pacífico. Ora, a forma como integramos essas 5 grandes áreas está naquilo que nós chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas esse é um assunto para uma próxima conversa. Por enquanto, encontre a sua causa e veja se ela tem relação com alguns desses P's que eu comentei contigo, tá ok? Um grande abraço! Confira agora como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, a formação de 2 sistemas de baixa pressão atmosférica vão estimular a formação de muitas áreas de instabilidade no sul do país. Por isso, pode chover a qualquer hora e há alerta para vários temporais no Rio Grande do Sul, especialmente em áreas do centro-norte gaúcho. As pancadas devem acontecer entre a tarde e a noite, mas o predomínio será de muitas nuvens o dia todo entre o nordeste do Rio Grande do Sul, o oeste catarinense até a região de Foz do Iguaçu, entre Florianópolis, Curitiba, o interior do Paraná e até no sul de Mato Grosso do Sul. O dia ainda começa com sol, mas pode chover forte entre a tarde e a noite. Uma grande massa de ar seco continua predominando em grande parte do sudeste e do centro-oeste e até em áreas das regiões norte e nordeste que continuam sem previsão de chuva. Por causa da infiltração marítima, as pancadas serão persistentes entre Aracaju e a região de Maceió. Nas demais capitais do leste e do nordeste e também sobre Fortaleza, a chuva será passageira. Em grande parte das outras áreas do país, a sexta-feira começa com sol, mas pode chover forte entre a tarde e a noite. O dia começa frio na região sul, com mínima prevista de apenas 10 graus em Curitiba e de 12 graus na região de Porto Alegre. A máxima chega aos 35 graus em Cuiabá, faz 27 graus em Brasília e 28 graus em São Paulo.
Cadeiras de rodas adaptadas estão sendo entregues pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente. Isso significa acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e que querem aproveitar trilhas e passeios em parques nacionais pelo país. A entrega simbólica das cadeiras de rodas foi feita no Palácio da Alvorada, com a presença da primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e de Andréa Ponte, da equipe paralímpica de canoagem. As cadeiras são adaptadas para receber pessoas de até 90 quilos e contam com cinto de segurança e freio. Essas cadeiras vêm ajudar, a todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, e a acessibilidade é para todos, A distribuição das cadeiras de rodas foi feita pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que quer promover o ecoturismo nas unidades de conservação de todo o país. Um dos objetivos do programa é garantir a acessibilidade de todos. O Ministério do Meio Ambiente comprou 30 cadeiras, que vão ser distribuídas a 20 parques do país. 9 já haviam sido entregues. As 10 recebidas agora vão para os Parques Nacionais da Chapada Diamantina, na Bahia, para Fernando de Noronha, em Pernambuco, para o Parque Nacional de Ipanema, em São Paulo, para o Parque Nacional da Serra da Canastra, da Serra do Cipó e Parque do Carapaó, em Minas Gerais. Locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar. Então, essa cadeira permite isso, é um grande avanço. Guilherme foi quem projetou a cadeira. Ele praticava montanhismo com a esposa Juliana, mas depois que ela teve uma doença degenerativa, ficou difícil manter o passeio. Para voltar a ter a companhia da esposa, ele criou a cadeira. E vê que o Brasil todo está abraçando essa nossa ideia e tá junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas. Uma rede formada por 222 bancos de leite humano e postos de coleta tem ajudado a salvar a vida de milhares de bebês prematuros. Segundo a Rede Global de Bancos de Leite Humano, as doações aumentaram no ano passado, mas só 5%. Isso foi suficiente para beneficiar 212 mil bebês, mas a quantidade não é suficiente para atender todos os prematuros. Gislane é mãe do pequeno André, que nasceu prematuro e está internado há quase 2 meses em uma UTI neonatal em São Paulo. Alimento para ele só o leite doado por outras mães. Depois que começou a doar mais, aumentar o leite dele, ele começou a ficar mais gordinho, mais esperto. No ano passado, 212 mil prematuros foram beneficiados por doações de leite. E doar é simples. Qualquer mãe que esteja amamentando pode doar, desde que não faça uso de medicamentos e esteja saudável. É um gesto humanitário e poucas gotas podem salvar um bebê. Quando a gente começa a nutrição integral desse bebê, que a gente fala quando ele começa a receber por boca, a gente começa por 1 ml só. Então imagina uma mãe que doa 100 ml para um banco de leite. Quantos bebês ela não consegue beneficiar? Eu estou aqui num banco de leite que é referência para a região metropolitana de São Paulo. O leite que a mamãe doa chega aqui e vai para esse freezer. Esse é o leite cru. Assim ele dura no máximo 15 dias. Aqui passa por um processo de pasteurização, controle de qualidade e fica então pronto para consumo, armazenado nesse freezer aqui. Quem recebe esse leite são os bebês que estão em UTI neonatal. Para a gente ter uma ideia, por aqui chegam cerca de 5 a 6 litros de leite por dia, mas seria preciso 10 litros de leite para suprir a demanda. Hoje em dia, a gente tem capacidade de atender todos os bebês internados na unidade de terapia intensiva neonatal. Mas os bebês de médio risco, a gente não tem leite o suficiente para atender todo mundo. Garantir o suprimento de leite humano nos bancos é importante, porque o nascimento prematuro está entre as principais causas de mortalidade infantil. O leite materno garante proteção contra diversas doenças. E essa proteção se estende até para o futuro, diminuindo o risco de hipertensão, obesidade, determinados tipos de câncer e por aí vai. Você sabia que cachorro também pode doar sangue? É o que você vai ver nessa reportagem. Cachorro é sinônimo de alegria e disposição. Mas você sabia que, assim como os humanos, os animais precisam, em algumas situações, de doação de sangue? Pois é, o Homero é médico veterinário e proprietário de uma escola, creche e hotel para cachorros em Sarandi, no noroeste do Paraná.
e por lá faz um trabalho de conscientização com os tutores e busca por candidatos. Meu trabalho é especializado em comportamento, fica mais fácil a gente conduzir essa coleta de sangue com os cães que já passaram pelo treinamento. Então, cães são mais tranquilos, mais obedientes, então fica mais rápido e mais eficiente a coleta de sangue dos cães, né? O Batata frequenta o local desde que era filhote e é um dos doadores de carteirinha. Afinal, cumpre todos os critérios à risca. Tem que ser um cão entre 1 a 8 anos de idade, não pode ser muito filhote, nem muito velhinho. Tem que ter um peso mínimo ali de 25 quilos, né? Tem que ser um cão de porte médio para grande. Tem que ser um cão saudável, não pode ter tido doenças graves antes, não pode ter passado por transfusão sanguínea. O último passo antes da doação é a coleta de uma amostra de sangue para certificar que o animal não tem anemia. Estando tudo certo, começa o procedimento, que leva cerca de 5 minutos. São coletados de 400 a 430 ml de sangue, que podem salvar a vida de até 3 animais que precisem de transfusão por doenças ou traumas. Basicamente em caso de anemia. Essa anemia pode ser devido a vários fatores. Pode ser por algo hemolítico, pode ser por alguma doença ectoparasitária, pode ser por caso de atropelamento, algum trauma que há uma perda muito grande de sangue, né? Então, basicamente, são nesses casos. Em Maringá e região, o ideal seria coletar, em média, 35 doações por mês. Mas o único banco de sangue que faz esse trabalho consegue apenas 25. Por isso, a conscientização dos tutores é tão importante. Durante o procedimento, o Batata se comportou muito bem e, ao fim da doação, ganhou presentes por ser um bom garoto. A gente sempre faz o convite. Eu sou doador de sangue, né, para os humanos, e é um ato de amor. Eu acho que assim, a gente aproveita, né, quem puder doa o sangue, quem tiver um cachorrinho que tem esse perfil, doa o sangue, que é um ato de amor. A gente tem que estar contribuindo, né, com o próximo. Pauta Aberta está terminando, nós temos um novo encontro na segunda, depois do Vida em Foco. Para você, um ótimo final de semana e até lá!